Aleluia. Eu vou ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. E quando eu estava na minha casa, eu disse: Senhor, eu não quero pregar não. Jesus, eu não quero pregar não, mas prega no meu lugar. Jesus, prega no meu lugar. Porque nessa noite a gente está aqui reunido, mas nosso maior convidado é Jesus. Porque se não tiver Jesus na casa, não tem alegria. Se não tiver Jesus na casa, não tem bonância. Se não tiver Jesus na casa, nada acontece. Mas deixa eu te dizer, Jesus está na casa. Deixa eu dizer que Jesus está na casa. O Senhor está na casa. Aleluia. Salmo 51 que vai nos dizer. Vou estar lendo até o 10. Estrofe 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço as minhas rebeldias. Meus pecados me perseguem todos os tempos. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso tem razão no que fizeste, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que a minha mãe me concebeu. Tu, porém, deseja a verdade no íntimo e no coração mostra a sabedoria. Purifica-me e a minha impureza. Ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade que tu me quebraste. Agora, permita que eu enxute outra vez. Não continues a olhar para o meu pecado. Remova a mancha da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Aleluia. Eu queria pedir para a banda me ajudar. Aleluia. Irmãos, para que a gente possa entender o Salmo 51, quem escreveu o Salmo 51, em que período, em que cenário que o povo de Israel estava passando para escrever o Salmo 51, mas eu sei que vocês são bons de Bíblia e vocês já sabem por onde eu vou. Quando a gente vai olhar para o Salmo 51, um salmo ao qual foi Davi que escreveu, eu preciso voltar lá em 1 Samuel, eu preciso trazer na minha introdução um cenário ao qual o povo de Israel estava passando. Quando a gente vai ler em 1 Samuel, a gente percebe que o povo está vivendo um tempo de teocracia. Sueli, que tempo é esse? É um tempo onde o povo de Israel é diferenciado, é um povo santo, é um povo que o Senhor diz: vocês são separados, vocês são diferentes. É um povo que não tem um rei físico para governar e direcionar o povo. Não, quem direcionava o povo de Israel era o próprio Deus. Enquanto as nações vizinhas tinham um rei, tinha um homem que era levantado para governar a nação. Mas o povo de Israel era diferenciado, o povo de Israel era diferente. Só que houve um tempo onde o povo começou a observar os outros de fora, ele esqueceu quem eles eram, esqueceu da sua própria identidade, querendo se aparecer com os outros. É muito complicado quando o Senhor nos chama para ser diferente e a gente decide ser como o outro. É muito complicado. Quando o Senhor diz: você é diferente, você é separada, você precisa caminhar diferente. E às vezes a gente quer andar como o nosso irmão anda. Pois bem, foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel agora começa a observar que as nações vizinhas têm um rei e vai dizer ao profeta Samuel: olha, Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos um homem para governar sobre nós. O profeta Samuel vai orar ao Senhor com o coração entristecido e vai dizer: Senhor, eles estão pedindo um rei. E o Senhor vai responder dizendo: Samuel, não fica triste, porque eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Mas tudo bem, já que eles querem um rei físico, eles querem um homem para governar as suas ações, governar a terra, tudo bem, escolhe um homem para governar. Samuel agora vai escolher Saul. Todos sabem da história de Saul. Agora Samuel vai escolher Saul, um homem formoso, um homem que tem estudo, um homem que tem estrutura para ser rei. Que quem olhasse para Saul olhava e dizia assim: esse foi chamado para ser rei. Só que passa-se um tempo onde o Senhor rejeita Saul, porque Saul não era obediente. Saul tinha até aparência de rei, mas não tinha coração de rei. Só que é interessante, como eu disse, que o Senhor vai dizer para Samuel: Samuel, pode levantar um rei. Saul se levanta, mas o Senhor agora o rejeita. Só que quando a gente vai ler em 1 Samuel capítulo 16,
A gente vê agora o Senhor dando uma ordem para o profeta Samuel, dizendo: Samuel, vai até a casa de Jessé. Vai até a casa de Jessé, porque eu escolhi agora um rei para reinar sobre Israel, um homem segundo o meu coração. Sueli, o que você quer dizer? Eu quero dizer para você aqui nesta noite que não foi o homem que deu ordem para Samuel ir na casa de Jessé. Não foi o homem, foi o próprio Deus que deu uma ordem dizendo assim: eu escolhi. É diferente. Eu escolhi agora um homem para reinar sobre Israel. É porque tem pessoas que estão aqui dentro nessa noite, e eu preciso dizer isso para a vida de alguém. Você pode até achar que foi o homem que te escolheu para estar aqui nessa noite, mas manda o Senhor te dizer, já abrindo um parênteses, dizendo para alguém aqui nessa noite que não foi o homem que te escolheu, foi o próprio Deus que te escolheu para estar aqui nessa noite. Foi o Senhor que te escolheu para estar aqui nesta noite. Samuel vai até a casa de Jessé, todos conhecem a história, onde Jessé vai mostrar os seus irmãos, vai mostrar os seus filhos, que tem formosura, tem estrutura para ser rei, só que não mostra Davi. Samuel vai perguntar: acabaram os seus mancebos? Acabaram os seus filhos? E ele vai responder: tem um mais novo, tem um menor que está lá no campo cuidando das ovelhas. Sueli, quem é esse? Esse é Davi. Esse é o menor da casa. Esse é aquele que ninguém dá nada, mas certo dia o meu Deus decidiu entrar na casa de Jessé e fazer algo diferente. Certo dia o meu Deus resolve marcar um encontro com Davi, tirar o menino do anonimato e trazer honra. E é interessante que quando a gente vai ler a Bíblia, a primeira vez que Davi é citado é num cenário de honra. E quando eu estava estudando, o Senhor disse assim para mim: Suelen, pode liberar para a igreja. Levanta a tua mão, eu quero profetizar aqui nesta noite. Tem gente que está aqui nesta noite, que está no anonimato, que ninguém vê, que ninguém conhece, mas chegará o dia onde o Senhor vai mandar Samuel ir na tua casa. Vai chegar o dia de honra sobre a tua história. Chegará o dia onde você vai sair do anonimato e o Senhor vai te trazer em evidência. Chegará o dia onde o Senhor vai marcar a tua história. Quem era Davi? Era o menor. Mas eu acho lindo que o céu vai de encontrar numa lógica da terra. É menor, não tem aparência para ser rei, não tem estrutura para ser rei, mas tem coração de rei. Sueli, o que você quer dizer? Eu quero dizer para a vida de alguém: tu pode até não ter aparência, mas tu é escolhido. Tu pode até não falar direito, mas é escolhido. Alguém na tua casa pode olhar para você e não dar crédito, mas tu é escolhido do Senhor. Foi o Senhor que te escolheu. Davi não tinha aparência, mas era escolhido. E a Bíblia vai dizer: o homem segundo o meu coração. É interessante. Passa-se o tempo, o óleo desce sobre a cabeça de Davi. Só que Davi não vai para o palácio, Davi não vai para o trono, Davi volta para o campo. Saul permanece no trono, mas sem presença. Eu vejo agora um cenário, um menino que está no campo carregando a presença, e vejo um homem sentado no palácio sem presença. Eu vejo um homem que tem conhecimento, sabe administrar o palácio, sabe administrar o povo de Israel, mas não carrega a presença. Não tem graça. Tem nome, mas não tem graça. É muita gente em alguns lugares, sentada em algumas cadeiras, que só sabe administrar, mas não tem graça, não tem presença. Quer brigar por cadeira? Pode brigar, não tem problema. Fica com a cadeira. Davi agora tem presença. Saul, com inveja, vai se levantar contra Davi. Davi tem a opção de matar Saul, mas ele disse: eu não vou matar não, porque é escolhido. Porque quem carrega a presença de Deus não mata quem é escolhido de Deus. Porque quem tem presença de Deus não fere no seu irmão. Quem tem presença de Deus não toca no ungido, porque quem levantou o ungido foi Deus, e quem trata é o Senhor. Porque quem tem presença respeita o ambiente, não precisa disputar cargo. Davi tinha uma promessa: vai ser rei. Mas dentro deste cenário eu vejo o Senhor tratando com Davi, moldando Davi. E em Salmos 55 vai dizer que Davi orava 3 vezes ao dia. Vai dizer que agora Davi busca a presença do Senhor.
Foi um cenário onde Davi precisou fugir, porque senão Saul matava ele. Mas chegou um dia onde Saul morreu, e quem começou a reinar foi Davi. Sueli, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo honra. Quando eu olho para a vida de algumas pessoas aqui, eu vejo honra. Quando eu olho para alguns jovens aqui, eu vejo honra, pastor. E só Deus sabe de onde tirou. Era esquecido, não tinha nome, não tinha cargo, não era ninguém, mas Jesus escolheu e olha onde está. Tem gente aqui que, se for contar o testemunho, a gente chora. Porque foi o Senhor trazendo honra. Davi, certa vez, não tinha nem o que se vestir, ou talvez o que se comer. As suas roupas eram simples. Mas agora eu vejo Davi no palácio, comendo de melhor. Eu vejo Davi agora num palácio vestindo roupas reais. Eu vejo Davi agora deitando em uma cama confortável. É o Senhor dizendo: quando eu quero honrar, eu honro. Quando eu quero tirar alguém de humilhação, eu tiro. Eu não peço permissão para ninguém. Eu vou e eu faço. Eu não vejo dentro do cenário o Senhor pedindo permissão para levantar Davi, mas o Senhor levantou. Davi agora, ele é conhecido por todos, porque quando o Senhor quer apresentar, o Senhor apresenta. Davi é amado por todos. O povo de Israel ama Davi. Agora Davi tem mulher, Davi tem família. A Bíblia vai dizer que todas as vezes que Davi ia para a guerra, Davi ganhava, porque a mão do Senhor era com Davi. Davi estava no auge do seu ministério. Davi estava sentado em um lugar que ele jamais pensou em sentar. Davi estava no auge da unção, com poder, com autoridade diante do povo de Israel. Só que quando eu vou ler em 2 Samuel capítulo 11, a Bíblia vai me mostrar que em tempo de guerra, Davi decide ficar no palácio. Em tempo em que o povo tinha que aproveitar, porque a chuva já tinha cessado, chegou a primavera, era em abril, em maio, agora era o ambiente apropriado para que o povo fosse para a guerra, para que os soldados fossem para a guerra. Era necessário que Davi saísse do palácio e fosse para a guerra junto com os soldados. Mas aí Davi decide ficar no palácio. Em tempo de guerra, Davi decide ficar no palácio. Isso é o que aconteceu. Aconteceu em que Davi ganhou muitas guerras. Aconteceu em que Davi estava acomodado, estava confortável. Ele sabia que a mão do Senhor era com ele. Então, para que vão para a guerra? Talvez a visão de Davi, sem ferir o texto, seja dizendo assim: já venci muitas guerras, já venci muitas lutas, então eu vou ficar em casa descansando. Só que nesse dia, o diabo não descansou. Davi acorda tarde. Davi decide passear pelo terraço e ele avista uma mulher muito formosa. Ele avista uma mulher que está tomando banho. Imediatamente ele pede para o servo perguntar quem era essa mulher. O servo volta e diz: é Betseba, é mulher de Urias. Urias está lá na guerra e ela está aqui em casa. Davi vai dizer: chama ela. Davi peca. Davi se deita com ela, sabendo que ela é a esposa de Urias. Isso era o que aconteceu com o rei que você acabou de dizer que orava. Ele entrou na zona de conforto. A zona de conforto é uma área perigosa. Porque é na zona de conforto que a gente abaixa a guarda. É na zona de conforto onde a gente para de orar. É na zona de conforto onde a gente para de jejuar. É na zona de conforto onde a gente tem que estar posicionado na guerra. A gente decide ficar em casa. Velho, eu não estou entendendo. Sabe aquele dia que o Senhor levanta um profeta para dizer para você: olha, você está em guerra, vai para o monte. Aí você decide assim: não, eu não vou para o monte hoje não, porque eu estou cansado, cheguei tarde do serviço, não tem como ir para o monte agora. Sabe aquele dia que o seu líder diz para você: vem para a consagração. Aí você diz: mas eu trabalhei a semana toda, eu fui para a escola. Não, eu estou muito cansado. É a zona de conforto, é a zona mais perigosa de um crente. Porque um crente que não se posiciona para ir para a guerra,
Agora ele é frágil. Ele perde a sensibilidade. Porque crente que tem visão não fica no palácio, vai para a guerra. Porque crente que tem visão vai para a consagração, não fica dormindo até meio-dia. Porque crente que tem visão entende que precisa guerrear em oração, não é na força do teu braço. Porque crente que tem visão, ele não fica brincando com o pecado, não. Sueli, como assim brincando com o pecado? Você se acha tão forte que você acha que você não vai cair. Davi estava dentro deste cenário, achando que ele era forte, Deus era com ele, que ele não iria cair, mas ele caiu. O pecado de Davi foi terrível, o adultério. Agora Betseba está grávida. E ele precisa resolver um grande problema, porque fica feio para ele. Porque a lei de Moisés vai escrever dizendo que quem pecar, for pego em adultério, vai morrer. O rei vai morrer agora? Davi decide chamar Urias. E vai dizer: Urias, como está a guerra? Urias, já que agora o povo está lá na guerra, volta para casa, vai deitar com a sua esposa. Porque na visão de Davi ele podia arrumar para Urias achar que o filho era dele. Só que a resposta de Urias me quebrou. Sueli, qual foi a resposta de Urias? A resposta de Urias foi assim: meu rei e meu senhor, como eu posso ir para casa, deitar com a minha esposa, sabendo que a arca está em tenda, sabendo que o povo está lá fora guerreando? Eu não posso voltar para minha casa para descansar. E é interessante porque a visão que Urias tinha faltava em Davi, que era líder. Aí o Senhor disse assim para mim: Sueli, muitas das vezes vai acontecer isso. Quando o líder não se posiciona da maneira como Deus quer, o liderado tem mais visão. Isso não é sobre cargo, é sobre posicionamento. Porque quem não se posiciona para ir para a guerra não tem sensibilidade nenhuma. Pensa em si próprio, pensa em si mesmo. E é com muito temor que eu estou aqui no altar para pregar sobre essa palavra. Porque como eu disse, Senhor, eu não vou pregar isso não, mas Senhor, prega no meu lugar. Jesus, prega hoje. Não existe a Sueli, existe a palavra. Davi decide matar Urias, manda Urias para a guerra. Davi dá uma carta para Urias, entrega para o comandante. Sueli, o que estava escrito na carta? Estava escrito: coloca Urias na frente da batalha. Coloca Urias na frente da batalha, aonde está mais pesado, e recua, deixa Urias para morrer. Sueli, o que aconteceu? Aconteceu que Davi matou Urias sem pegar na espada. Porque foi pela mão dos Modianitas, pela mão dos Moabitas, que Urias morreu. Davi só deu uma ordem: Sueli, eu não estou entendendo. Aí o Senhor disse assim para mim: Sueli, no nosso tempo existem pessoas como Davi que não pegam na espada, mas matam o irmão. Eu disse: Senhor, como assim? Que loucura é essa? Aí o Senhor disse assim: na roda, quando se senta na mesa, aí começa a falar o que não devia. Aí cita o nome de fulano, cita o nome de cicrano. E quando você vai ver, o outro fica sabendo e o outro não tem estrutura, morre espiritualmente. Aí o Senhor está dizendo: a sua boca não pode ser ferramenta do diabo para matar ninguém. A sua boca não pode ser ferramenta do diabo. Não, não. Se você não vigiar, você será ferramenta do diabo. Mas eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que você não será ferramenta do diabo, não, não. Tu é ferramenta do céu, porque nessa noite o Senhor está trazendo clareza para a mente de alguém. O Senhor está trazendo clareza para o ministério de alguém. O Senhor está trazendo direcionamento para alguém que foi escolhido aqui nesta noite. Sueli, quem era Davi? Era o menor, que foi chamado para uma grande obra. É o Senhor dizendo para a vida de alguém aqui nessa noite: você é pequenininho, mas a obra é grande. E é por isso que o nível da renúncia tem que ser maior. Mas por que é comigo? O outro peca, o outro erra, mas o Senhor não fala nada. Mas por que comigo o Senhor me corrige? É porque o que Ele entregou para você, Ele não entregou para o outro. É por isso que o nível da sua chamada tem que ser o nível da sua renúncia. Sueli, eu não estou entendendo, eu vou te dar um exemplo.
Quando eu digo que quando você está na zona de conforto, é muito perigoso e você fica num nível muito frágil. Aí o Senhor me levou lá em Números. Quando o rei Baraque, o rei dos Moabitas, ele vai se assustar porque o povo de Israel está crescendo. O rei Baraque agora fica com medo porque o povo de Israel está crescendo. E aí ele vai chamar o profeta Balaão e vai dizer assim: olha, profeta, eu quero agora que você profetize maldição contra o povo de Israel. Eu quero agora que você vai amaldiçoar este povo. Só que agora o profeta Balaão vai dizer assim: rei, eu não posso amaldiçoar o povo de Israel, porque toda vez que eu jogo uma maldição para ele, o Senhor transforma a maldição em bênção. Todas as vezes que eu vou levantar e profetizar contra o povo, não pega nada, porque tudo aquilo que é ferramenta preparada para derrubar, o Senhor usa a ferramenta para levantar. É gente aqui que não morreu ainda, porque toda a ferramenta do diabo o Senhor usou ao contrário. A ferramenta que o diabo usou para te paralisar, o Senhor reverteu de ser ferramenta para te levantar. É por isso que você não morreu na caminhada ainda, porque a ferramenta que o diabo usou foi exatamente a ferramenta que Deus usou para te levantar. Só que agora o profeta vai dizer assim para Baraque: olha, a gente não pode amaldiçoar o povo de Israel, porque a mão do Senhor é com eles. É um povo intocável, a gente não pode tocar neles. Mas eu tenho uma estratégia. Que estratégia é essa? Agora Balaão vai dizer: olha, pega as mulheres moabitas e coloca elas no meio do povo de Israel. Infiltra essas mulheres prostitutas no meio do povo de Israel, porque assim os homens vão cair, eles vão pecar. E quando eles pecarem, eles vão se afastarem de Deus. Sueli, eu não estou entendendo. O Senhor está dizendo para a vida de alguém que a estratégia do diabo é sutil. O Senhor está dizendo para a vida de alguém que a estratégia do diabo, ele sabe exatamente qual é o teu ponto fraco. A Bíblia diz agora, eles infiltram mulheres no meio de Israel e agora o povo peca. Os homens se deitam com aquelas mulheres e agora é automático. Caiu no pecado e agora já veio a idolatria. Começa a idolatrar, agora o rei. Aí o Senhor diz assim para mim: diga para a igreja que a estratégia do diabo é sutil. Diga para a igreja que a estratégia do diabo é sutil. O inimigo não vai vir com uma faca para te ferir. Sueli, como que o diabo vai agir? Você vai receber muitas das vezes uma mensagem: bora ali? Nossa, que foto linda! Você é solteira? Você é solteiro? Ah, vamos marcar de se conhecer? Ah, vamos marcar pra gente ir ali? Orar? Não. Vamos orar não, vamos se conhecer logo. Sueli, eu não estou entendendo. Aí o Senhor disse assim pra mim: diga pra eles que eles são separados. Diga pra eles que eles são separados. E quem é separado não pode andar de qualquer maneira. O Senhor disse assim para mim: diga para eles que o prato que o inimigo vai usar muitas das vezes é uma mulher muito bonita, é um homem muito bonito. E eu olho para jovens aqui que carregam uma promessa da parte do Senhor, dizendo assim: você vai casar, eu vou preparar um homem de Deus para você. Só que preciso te dizer que para você receber Rebeca, você precisa ser Isaac. Deixa eu te dizer que para você receber Isaac, você precisa ser Rebeca. Não adianta querer homem de Deus se você não é mulher de Deus. Não adianta você querer receber uma mulher de Deus se você não é homem de Deus. Não adianta. Eu sou nova e eu cresci na igreja. E o que era pregado em cima do altar era: se você está gostando de alguém, você ora primeiro, 3 meses. Se Deus permitir, você chama a pessoa para orar com você, para ver o que Deus vai falar. Era difícil, é difícil. Mas sabe o que é isso? É o céu cuidando do teu coração. É o Senhor cuidando do nosso coração, porque o nosso coração é frágil, o coração é enganoso. E o diabo sabe como mexer com a tua estrutura, ele sabe como mexer com o teu emocional, ele sabe. É por isso que o Senhor está dizendo para a vida de alguém: não pula etapas. Se eu te fiz uma promessa, não pula etapas.
Se você é separado, o teu corpo é separado, ninguém toca antes da hora. Quem é separado por Deus anda diferente, caminha diferente, fala diferente. Não precisa muitas vezes nem falar nada. A tua presença chegando, a presença chega junto. Quem se lembra de Sansão? Um homem forte, que não perdia uma guerra. Separado, mas caiu na cilada na conversa de Dalila. Sabe qual foi o erro de Sansão? Não foi cair e se deitar com Dalila. O erro de Sansão foi não perceber quando a presença de Deus saiu. Esse é o erro. Quando a presença de Deus sai e a gente nem percebe. Quando o Senhor se retira e a gente nem percebe. Aí o Senhor marcou o dia de hoje. O mundo lá fora está se acabando de dançar no carnaval. Mas aí o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer que vocês são separados. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer que vocês são diferentes. Vocês são diferentes, é por isso que vocês precisam vigiar. Porque Davi caiu porque estava na zona de conforto. Davi não caiu quando se deitou com Betseba. Não. Ele caiu quando ele decidiu ficar no palácio, lugar onde ele não deveria estar. Você erra quando você fica na zona de conforto onde Deus não mandou você ficar. Você erra quando você não se posiciona da maneira como Deus quer que você se posicione. Agora Urias morre. E deixa eu correr. Urias morre. Davi casa-se com Betseba. E na visão de Davi, tá tudo acobertado, ninguém sabe de nada. Eu resolvi o problema. Tô casado. A criança é minha. Tudo certo. Mas é que Davi não sabia, é que os soldados não sabiam, o povo de Israel não sabia, mas o meu Deus sabia. 2 Samuel capítulo 11 começa com a atitude de Davi. E no versículo 27 termina o Senhor dizendo: eu não me agradei das atitudes de Davi. Triste é quando você caminha por lugares que o Senhor não mandou você ordenar. Você caminhar, triste é quando você coloca a mão onde Deus não mandou você colocar. Triste é quando você abre porta que Deus não mandou você abrir. Jesus está falando com alguém aqui nesta noite. Só que no capítulo 12, o Senhor vai levantar o profeta Natan. Alguns estudiosos, alguns pesquisadores vão dizer que entre o pecado de Davi até o profeta Natan falar com ele, levou-se 1 ano e meio a 2 anos. Não se sabe ao certo. O menino já tinha nascido, mas o Senhor decide falar com Davi. Coisa linda é quando Deus levanta profeta na casa para falar com o crente. Coisa linda é quando Deus levanta o profeta para falar com algumas pessoas. E triste é quando Deus nem levanta o profeta. Já se perdeu. Agora o profeta Natan vai se levantar e vai confrontar Davi sobre o seu pecado. E vai dizer para Davi: olha Davi, você tinha tudo. Olha da onde o Senhor te tirou, olha onde o Senhor te colocou, mas você matou Urias para ficar com a sua esposa. O Senhor viu. E o profeta vai dizer: olha, o pecado que você fez no secreto, as consequências serão públicas. Ai, Sueli, o que é isso? Deus não é Deus de amor? Pela palavra dele, ele é Deus de amor, mas ele é Deus de justiça. Ele te perdoa, mas não isenta você das consequências. E deixa eu te dizer que não importa o cargo que você está, qual é a liderança, não importa qual é o teu nome, mas você, antes de ter nome na terra, você precisa ser servo. Porque quando eu fui ler a Bíblia, eu não vi o profeta Natan dizer rei Davi. Não, ele diz Davi. Porque antes de ser rei e governar o povo de Israel, ele precisava ser servo. Antes de você ter cargo na terra, você precisa ser servo. Só que o profeta vai dizer: olha Davi, você pecou, você errou, mas assim diz o Senhor te perdoa pelos seus pecados. Sueli, o que você quer dizer? Eu quero te dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que aonde teve queda, veio a
Davi, eu te perdoo. E aí é onde eu entro em Salmo 51, quando Davi vai escrever. O Senhor já tinha perdoado Davi, mas ele vai escrever um salmo. E ele começa dizendo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, lava-me de toda a minha culpa. Senhor, me purifica. Sueli, como é que foi a oração de Davi? A oração de Davi não foi: Senhor, por favor, não tira o trono de mim. Senhor, por favor, não tira a coroa de mim. A oração de Davi não foi: Senhor, não me manda de volta para a casa do meu pai. Não, não. É porque Davi entendia que ainda que ele estivesse no palácio, se ele não tivesse presença, ele não tinha nada. É que Davi entendia que ainda que ele fosse rei, se ele não tivesse presença, ele não teria nada. Eu vejo a oração de Davi dizendo: Senhor, eu posso ser reconhecido por Israel, eu posso ser reconhecido pelos homens, mas se eu não tenho presença, eu não sou ninguém. Eu posso ter cargo de missionária, eu posso ser evangelista, eu posso ser pastor, mas se eu não tenho presença, eu não tenho nada. É Davi se humilhando na presença do Senhor. E quando Davi vai escrever essa oração, vai dizer: aos regentes do coral. Sueli, o que você quer dizer? Eu quero te dizer que quando Davi escreveu a oração dele, a carta, ele entregou para o pastor. E diz: olha, mostra para a igreja que eu caí, mas eu estou arrependido. Davi não quer mais esconder um pecado. Davi está mostrando: eu caí, eu errei, mas o meu Deus é misericordioso, o meu Deus é bondoso. Só que quando eu olho para o Salmo 51, eu não vejo somente uma oração de alguém que caiu, alguém que se arrependeu. Não, não. Eu vejo agora uma carta profética. Sueli, o que é isso? Eu vejo uma carta profética como se Davi estivesse anunciando o meu Jesus. Como assim, Sueli? Porque quando ele começa a oração dizendo que eu tenho misericórdia de mim, misericórdia se encontra em Jesus. Quando ele fala: lava-me de toda a minha culpa, só quem tem poder para te lavar é Cristo. Quando ele vai dizer: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, só quem pode te perdoar dos seus pecados é Jesus. É como se eu orasse para Davi e estivesse entendendo: Davi nem sabe da cruz, mas ele está dizendo: eu preciso do amor da cruz. Davi não tinha nem noção de quem era Jesus, o que poderia acontecer, mas é como ele estivesse dizendo: eu preciso da cruz. Senhor, me perdoa. Não retire de mim a tua presença. Não retire de mim. É alguém que reconhece a sua fraqueza diante dos homens e diante de Deus, dizendo: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, por favor, me perdoa. Só que algo o Senhor falou comigo caminhando para o final. Ele disse: remove as minhas manchas, tira de mim a minha culpa, cria em mim um novo coração. Sueli, novo coração é criar algo novo. Ele sabia que o coração dele já estava corrompido. Ele sabia que o coração dele não poderia adorar o Senhor da maneira como Deus queria, porque ele sabia que o pecado dele entristeceu o Espírito Santo. E a pergunta para a vida de alguém aqui nessa noite: será que as suas atitudes têm agradado o Espírito Santo ou têm desagradado o Espírito Santo? Ele diz: cria em mim um novo coração. Só quem pode trazer algo novo sobre a tua vida é Jesus. Só quem pode mudar a tua história é Jesus. E quando eu estava estudando, eu disse: Senhor, se eu pegar a trajetória de Davi e fazer um pequeno livro e eu colocar na página o pecado de Davi, o Senhor disse assim para mim: Sueli, se você olhar a história de Davi, você vai ver que numa página ele caiu, só que na outra página ele se levantou. Sueli, eu não estou entendendo. Eu quero dizer para a vida de alguém: levanta a tua mão. Eu quero dizer para a vida de alguém que só Jesus pode tirar a mancha do pecado da tua história e fazer uma nova história. O Senhor disse assim para mim: diga para a igreja que só Jesus pode perdoar o pecado. Diga para alguém que caiu, que errou, que não tem mais presença, para voltar para os pés da cruz e dizer: Jesus me muda, Jesus me transforma. Se coloca de pé. Aleluia.
dizer para a vida de alguém que Jesus te ama tanto, Ele te ama tanto que Ele não pode deixar você cair no pecado, não. Sabe por que essa mensagem? Usando uma menina simples, com vocabulário simples, para mostrar para você que Jesus é simples e Ele não precisa de muito enfeite. É Jesus olhando para a vida de alguém dizendo assim: ei, reconheça que você errou e que você pecou. Reconheça onde você caiu e volta para o altar. Volta para o altar, porque o altar é o teu lugar. Só Jesus pode mudar o cenário. Na tua história pode ter uma página que você caiu, mas aonde caiu, eu vejo a mão do Senhor te levantando e escrevendo uma nova história. Só Jesus pode escrever uma nova história. Só Jesus pode mudar este cenário. É só Jesus que pode mudar. Cuidado, porque a Bíblia vai dizer que Davi vai dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, me purifica, porque eu vou anunciar a tua palavra. Senhor, eu vou pregar a tua palavra, e aonde eu cair será testemunho para levantar alguém. É o Senhor dizendo para a vida de alguém: ei, aonde você caiu será testemunho, mas eu vou usar este testemunho para levantar quem caiu. É Jesus dizendo: eu vou usar. Só que Davi vai dizer: Senhor, os meus lábios vão te louvar. Não é cantar, é louvar. Porque existe uma grande diferença entre cantar e louvar. Cantar, todo mundo canta, até o mundo lá fora, os cantores canta lá fora. Mas louvar é só para quem é adorador. Quem se arrepende do seu pecado, entrega a tua vida para Cristo, agora é adorador. Antes cantava lá fora, mas agora é adorador. E o Senhor falou algo ao meu coração. E eu quero fazer uma pergunta para alguém aqui nesta noite. Eu quero perguntar para alguém aqui nessa noite que talvez estava nesse período onde Davi caiu, onde você caiu, e você por um tempo escondeu o teu pecado e não quis dizer para ninguém. Mas Jesus te convida hoje para dizer: se você reconhecer o teu pecado, haverá misericórdia sobre a tua vida. E eu tenho o poder de tirar a mancha do pecado e escrever uma nova história. Se tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar, quer voltar para Cristo, volte agora. Porque o Senhor marcou a noite de hoje para te chamar. Vem agora. Vem agora, o Senhor está te chamando, venha. Só Jesus pode mudar a tua história. Só Jesus pode mudar a tua história. E o Senhor diz assim para mim, e é com muito temor, que o Senhor diz assim para mim: Davi era rei, tinha cargo, tinha título, mas se humilhou diante de Deus e mostrou para todo mundo que tinha pecado. Mostrou para todo mundo que teve misericórdia. E eu quero dizer para a vida de alguém, independente do teu cargo, independente da sua função dentro da igreja, se você caiu, volta para o altar. Se você caiu, se arrependa. Porque enquanto você não se arrepender, a mensagem não vai mudar. Enquanto você não se arrepender, o Senhor não vai deixar de usar o profeta. Coisa boa é quando Deus usa profeta na terra. Coisa boa é quando Deus usa Natan na terra. Eu não falo Jonas, eu falo Natan. Porque quando eu estava ali sentado, o Senhor disse assim para mim: tem muitos Jonas na casa. Tem muitos profetas como Jonas que dizem: eu não vou entregar, eu não vou falar. Eu vou. Está repreendido isso na tua vida. Hoje o Senhor levanta profeta como Natan para dizer: ei, se conserta. Se conserta, se conserta, se conserta. Tem uma vida no altar, aleluia. Jesus vai mudar a história, Jesus vai mudar a história. Jesus muda a história. Oh, aleluia. Eu quero dizer para Kelly que o Senhor tem renovo para o teu ministério. É o teu ministério na palavra. O Senhor diz para você: come Bíblia. Come Bíblia. Vai ficar por um tempo no anonimato, mas chegará o dia, a hora que o Senhor vai te colocar em evidência. Você precisa estar preparada. Se prepara, porque o Senhor fará coisas grandes. O Senhor mandou dizer para você: se esqueceu das promessas? Se esqueceu dos lugares que eu disse que você pisaria? Se esqueceu de onde eu te tirei? Se esqueceu do profundo da palavra que eu disse que você teria? Se esqueceu da unção que eu derramei sobre você?
Hoje o Senhor disse para você: volta, desce na casa do oleiro. Desce na casa do oleiro, porque o Senhor fará coisas grandes sobre a tua vida. E você precisa estar preparado para alguns altares que o céu te colocará. Você precisa estar preparado. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus está na casa, Jesus está na casa. Se eu não tenho Ele, eu não tenho nada. Se eu não tenho Ele, eu não tenho nada. Se Ele não fazer, eu não faço nada. Aleluia. O Senhor está renovando pessoas aqui. O Senhor está dizendo: ei, Natan, vai entregar o que eu mandei você entregar. O Senhor está dizendo que tem profeta aqui que não foi fazer o que Deus mandou fazer. Se Deus mandou você abraçar, abraça. Se Deus mandou entregar, entrega. Ele se responsabiliza. Digo para os jovens: posicionamento não está convencionado à idade que você tem. O Senhor disse para mim, para dizer para vocês: à medida que se posiciona, à medida que eu entrego. Diz o Senhor para vocês: é tempo de voltar. Diz o Senhor: é tempo de renunciar, é tempo de descer e subir monte, viu? Volta a fazer propósito. Te esqueceu? Que Deus colocou no teu coração. Não foi o homem que te levantou, foi o Senhor que te colocou aqui. Meu Deus, aleluia. Foi como Davi. Tu sabe? Não era nada, não era ninguém, o menor da casa. Mas Jesus decidiu te levantar. O teu testemunho levantará eles. O teu testemunho levantará eles. O teu casamento será exemplo para eles, diz o Senhor. É tempo de se blindar, é tempo de se blindar. Diz o Senhor para a vida de um jovem aqui nesta noite. Eu não sei quem é, mas diz o Senhor: não atropele o meu tempo. Quando eu te fiz uma promessa dizendo que você vai casar, o diabo vai te oferecer alguns pratos, mas diz o Senhor: se você estiver posicionado em oração, você entenderá aquele que é eu que mandei, aquele que é o prato que o diabo colocou. Não atropele, espere, porque no tempo certo vai se cumprir a promessa sobre a tua vida. Eu quero dizer para você: Jesus vai mudar a tua história. Deus sabe como você chegou aqui, moída, quebrada, mas diz o Senhor que Ele deu de provisão na tua vida. Diz o Senhor que quem manda provisão na geladeira é Ele. Diz o Senhor que quem manda o leite para ela é Ele. Diz o Senhor